Que não seja ele esse momento, Senhor, conosco, Pai. Que ele seja só um instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa ele, Pai, para falar conosco, não o que queremos, Senhor, mas o que tu tens para falar. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. São de igreja com a paz do Senhor. Confesso que eu também estou um pouco nervoso. Mas também deve ser positivo, né? Porque a palavra de Deus é positiva. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O versículo 1 até o 4. Todos já abriram? Amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Irmãos, vamos repetir comigo no 3, no versículo 4? 1, 2, 3. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Podeis assentar aí, igreja. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, Deus tocou no meu coração a história de José. Porque José, ele era o filho mais novo da sua casa. José foi vendido por seus irmãos. Depois José virou escravo. Depois disso tudo, José ainda foi prisioneiro. Mas em nenhum momento José esqueceu da palavra que Deus havia lhe revelado há tempos atrás, né? Que o sol e a lua e as 11 estrelas iriam se curvar a ele. Ele podia, a vida dele estava caindo, mas em nenhum momento ele duvidou da palavra de Deus. Em nenhum momento ele duvidou da palavra de Deus. E na nossa vida, às vezes é diferente, porque na nossa vida a gente passa por adversidades, a gente passa por obstáculos, a gente passa por barreiras, a gente passa por adversidades, por dificuldades, e muitas das vezes nós sucumbimos, muitas das vezes nós fraquejamos, muitas das vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Mas eu lembro da história de Davi, que Davi, ele, assim que o seu pai Jessé, né, pediu para que ele fosse até o arraial e levasse comida, né, para os seus irmãos, né, Eliabe, Samaia, Abinadab. Assim que ele levou a comida, ele viu Golias. E assim que ele viu Golias, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar ao exército do Deus vivo? Ele não temeu Golias. Em nenhum momento ele fraquejou, em nenhum momento ele pensou duas vezes, porque a verdadeira força dele estava no coração, a verdadeira força dele estava no lado espiritual dele, coisa que nenhum dos outros soldados que ele estava tiveram essa força. E Davi foi então para Saul e Saul colocou os vestimentos, né, as armaduras pesadas, sendo que Davi era moço fraco, né? Davi era debilitado. E ele sentiu que o que ele precisava era da fé, não das armaduras que ele tinha. E ele foi ao encontro de Golias. E quando ele chegou lá, Golias olhou para ele e falou: pô, eu sou um cachorro, eu sou um cão para você, com paus e pedras. Ainda hoje, teu corpo, ainda hoje eu entregarei a tua carne para as aves do céu e para as bestas feras da terra. E Davi falou: Golias, as suas forças são de armadura, as suas forças são de escudo suas forças são de escudo e
de espada, de lanças, porém eu venho em nome do Deus vivo. Eu creio que ali naquele momento, Davi já tinha vencido Golias. A partir daquele momento, eu creio que Davi já tinha vencido Golias. Porque Davi, ele viu pelo outro lado da situação. E quando todos olharam a força física de Golias, Davi, ele olhou, Golias é forte, Golias é grande. Mas ele é tão forte, ele é tão grande, que não tem como eu não errarei. Ele usou essa situação, porque todos pensaram que Golias iria maltratar qualquer um ali, né? Mas Davi pensou pelo outro lado. Ele é muito grande, com Deus me guiando, eu vou acertar ele é muito grande. De qualquer jeito eu vou acertar ele, né? E foi assim. E Deus viu a atitude dele, Deus viu o coração dele, verdadeiro, sincero. Deus honrou ele. O Luizinho sempre diz que na prova é que Deus aprova. Você sempre fala isso? Então é isso mesmo. Assim também foi na vida de Abraão, né? A palavra de Deus diz que quando Abraão ele acordou e fez assim, Deus falou com ele de madrugada, né? E ele Deus queria que o seu filho, né, Isaac, fosse serviço de holocausto para Deus. E Davi então pegou seu filho, comunicou a Deus outros servos e foi até um lugar desejado. E chegando lá, Deus só queria testar a fé de Golias. Chegando lá, de Abraão. Deus só queria testar a fé de Abraão. Deus viu que o coração de Abraão estava correto, estava certo em Deus. Deus honrou ele. Deus abençoou Elias, abençoou Isaac, Jacó, a sua descendência. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. A Deus diz sem vacilar, mas muitas das vezes nós vacilamos, muitas das vezes nós pecamos, muitas das vezes nós pensamos que a adversidade, que a batalha é maior do que o nosso Deus. Esquecemos e diminuímos Deus e aumentamos a nossa adversidade. Mas na palavra de Deus, lá em Salmos, capítulo 23, versículo 4, vai dizer: por mais que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mal algum nós deveremos ter medo, porque o Senhor está conosco, o seu cajado e a sua vara nos sustenta. Sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Nós, irmãos, todos nós somos herdeiros de uma grande nação. Nós somos herdeiros, basta nós confiarmos em Deus. Basta nós acreditarmos mais em Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração de ninguém imaginou, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que... Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus em Ageu também, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que a glória desta última casa é maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e trarei sobre ela a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que essa palavra ela se encaixa na vida de Daniel, porque assim que o rei Dário, né, ele estipulou, né, a lei que nenhuma das pessoas da Babilônia pudessem orar a qualquer deuses, ele não se acovardou. Daniel, ele não foi para o quarto, não foi para a sala orar. Daniel não foi para o banheiro e fechou a porta. Daniel continuou orando no quarto dele. Daniel não trancou a porta dele. Daniel não estava nem aí para quem olhasse. Daniel não estava nem para ele. Porque ele sabia que Deus era com ele. Porque ele sabia que o futuro dele pertencia ao Deus vivo de Israel. E Daniel, ele clamaram contra Daniel, e Daniel foi na cova dos leões, né? Diz a palavra de Deus que o rei Dário ficou muito entristecido, porque o rei Dário sabia, né, que Daniel havia revelado os sonhos de Nabucodonosor há tempos atrás. Daniel já era um homem de Deus, e diz a palavra que o rei Dário jejuou para que Daniel vivesse, mas sendo que já tinha feito a lei, não tinha mais como ele voltar atrás, mas ele podia ter moral naquela época. E diz a palavra de Deus que ao amanhecer,
o rei Dário foi até a cova dos leões e quando viu lá, Daniel estava vivo. E Deus fez prosperar Daniel ainda. Daniel, ele teve muitas revelações que até hoje são estudadas, né? Daniel foi um homem de Deus mesmo. A palavra de Deus diz que bendito é aquele que crê, mas não vê. Então, assim, benditos somos nós que estamos aqui louvando, adorando. Não vemos o nosso Deus, mas sentimos Ele dentro de nós. O nosso passado, ele serve de experiência para nós, né, irmãos? O nosso passado, ele serve de lição para a gente, se a gente errou, para que a gente não erre mais. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha colocado a mão dentro da hélice do ventilador, mas sendo que eu não repeti isso, eu não vou fazer mais isso, não posso ter consequência. O nosso futuro, ele serve de esperança para a gente. O nosso futuro, ele serve de esperança de um mundo melhor, de salvação para a gente. O nosso futuro, ele serve disso para a gente. E o nosso presente, que a gente possa fazer conforme está escrito lá no Salmo, capítulo 37, que pede para a gente confiar, deleitar e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu agradeço pela minha oportunidade. Em nome de Jesus.